eu acho que a primeira coisa que a gente precisa realmente demarcar aqui é isso. A diferença entre SETI, busca por inteligência extraterrestre, e o Instituto SETI, né, que ele tem o mesmo nome, e se dedica justamente a SETI, busca por inteligência extraterrestre. Colocar lá numa espaçonave e mandar ela para o espaço interestelar. A chance de alguém realmente encontrar aquilo é absolutamente ínfima. Isso serve muito para chamar a atenção para a ciência, serve mais para isso do que para realmente tentar obter um contato. Foram fotografados vários objetos. A olho nu parecia um avião. Ela teve um contato imediato de terceiro grau. Muito grande, parecia um sol. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Contato. Olá, contatados e contatadas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do O Contato Podcast, o seu podcast de ufologia, que toda semana está aqui para trazer muitas explicações, teorias, conhecimento, bate-papo e muito mais. Eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini. E lá, em Tauba 7, Eduardo Oliveira. Vem pra cá, meu caro Fox Mulder de Tauba 7. Como estás? Mais um dia no paraíso. E o senhor vai bem? Muito bem, muito bem. Taubaté, então, é um paraíso. Paraíso do quê? Atenção, esta frase contém ironia, tá? Mas é o paraíso dos memes. Com certeza. Isso é incontestável. Muito bom. Um grande abraço pro pessoal de Taubaté. A gente precisa arrumar alguém que não seja o Eduardo, obviamente, pra gente entrevistar de Taubaté, cara. Uma figura notável de Taubaté relacionada à questão de espiritual, sei lá, sobrenatural. Eu acho que ficaria uma coisa bem legal pra gente aqui, né? Obviamente, por questão de ser um personagem nosso, né? Jabuticabal e Taubaté já virou um personagem nosso aqui, então a gente precisa ter esse momento. Vocês, meus caros ouvintes, notem que estamos hoje sem o nosso homem-urso dos cabelos grisalhos. Hoje, um episódio inédito na história desse podcast, onde estarei apenas eu e meu caro amigo físico Eduardo Oliveira. Nosso amigo Gustavo Cornaccioni precisou se ausentar por responsabilidades suas, né? Responsabilidades pessoais, obviamente. Estamos aqui fazendo o nosso trabalho como deve ser, ok? Então não estranhem a presença. É o primeiro episódio que acontece isso, né? O Guto com certeza vai ficar chateadão, né, de ter um episódio onde ele não tá, mas a ideia de nós sermos 3 é justamente essa. Quando um não puder, 2 grava. E aí a gente já consegue andar e garantir para vocês que os episódios não se atrasem, ou até pra gente não acaba virando uma correria. Tá certo? Meu caro Eduardo Oliveira, hoje um assunto que eu acho que pode trazer algumas explicações, né, meu caro? Um ponto mais explicativo das coisas, né? Hoje a gente vai entrar num papo mais físico do que teórico, né? Hoje a gente sai um pouco da pegada tradicional de ufologia, digamos assim, mas a gente se mantém falando sobre a possibilidade de vida fora da Terra, né? A gente vem batendo na tecla aí de outras hipóteses para explicar o fenômeno ufológico já há algum tempo, mas, historicamente falando, a hipótese extraterrestre é a mais veiculada dentro e fora da ufologia, né? Então, a gente mantém um pouco nessa linha também. Muito bem, então, meu caro Eduardo Oliveira, meu caro ouvinte, vamos então para o nosso episódio sobre o setor... Não, sacanagem. Sobre o SETI. Quer conteúdo exclusivo e bastidores do nosso podcast O Contato? Siga a gente nas redes sociais agora mesmo. O link está na descrição do episódio.
meu caro Eduardo Oliveira, pra quem... Eu não vou editar o que eu falei agora, eu ia brincar, fazer uma piadinha com o Setor 7. Pra quem assistiu Transformers, pegou a referência, quem não assistiu, não pegou a referência. E aí eu já entro até nesse ponto aqui. O Setor 7 do Transformers, será que ele era uma alusão ao 7? Ou não? Era só uma coincidência? Lá era o Sector 7, né? Em inglês. Não teria como ser uma alusão. Pro português acaba ficando uma coisa semelhante, né? Acaba até parecendo que é uma piada montada isso aí. Mas não, pro inglês não dá certo. Tanto é uma piada que parece montada que só agora, depois de 500 anos desse filme, eu me liguei disso. Você acredita? Tá vendo? É muito claro essa brincadeira. Pro português fica muito bom, né? Acaba dando certinho. Agora pro inglês não dá certo, porque aí fica Setor 7 e não cabe, né? O 7 em inglês não vai ter a mesma conotação, né? Pra fala. Mas enfim. Não é uma alusão ao 7, mas ele é uma representação ali fictícia, lógico, naquela brincadeira que o Michael Bay gosta de fazer. É uma representação de uma organização governamental que lidava, né, com a relação ali com os Transformers e a manutenção do segredo e tal, que se fala muito dentro das teorias de conspiração também. Então, mesmo que não tenha nada a ver com 7, é algo que supostamente foi inspirado por teorias de conspiração da realidade. Então, eu acho que não desmerece, assim, em termos de alusão à realidade, por causa disso. Pra gente aqui do podcast foi proposital e os caras fizeram pra fazer uma homenagem. Tá certo? E o nosso papo hoje é sobre o 7, né? O 7 que é uma organização e é um episódio que foi pedido pelos nossos apoiadores. Notem que nós estamos fazendo uma quantidade até elevada de episódios pedidos pelos apoiadores, porque faz muito tempo que nós criamos dentro do nosso grupo de apoiadores um arquivo onde o pessoal coloca ali as suas sugestões. Então tem muito episódio ali, e tem vários ainda para serem feitos. Tem muito episódio que já faz muito tempo que tá lá. Esse do 7 era um deles. E aí nós vimos a possibilidade de poder trazer esse assunto, né, um assunto que é interessante. Eu quero saber um pouco mais sobre isso. Nós já citamos isso em alguns episódios, mas não efetivamente como 7. Nós falamos no episódio do Problema dos Três Corpos, é o episódio 28, episódio também com o nosso caro Eduardo Oliveira. Já estava ali sendo sondado a ser mais um membro aqui do podcast O Contato. Inclusive ele já falou isso, que foi depois do episódio do Problema dos Três Corpos que ele viu que ele estava ferrado. Mas nesse episódio nós falamos de alguns pontos que fazem ligação com o 7, tá? O 7 que ele é uma organização, né? É um órgão governamental que faz todo esse processo de pesquisa. No cinema existem várias representações, e uma das representações mais claras do 7 é no filme O Contato, ou melhor, né, Contato, com a Judy Foster. Tem ali uma representação muito forte do 7. Então, para quem não conhece essa organização, vai conhecer um pouquinho mais hoje, né, Du? É isso aí. Só para a gente entender, existe o Instituto 7, que é realmente uma organização, mas a sigla 7, já para a gente abrir aí o tema, ela é a abreviação da expressão em inglês para busca por inteligência extraterrestre. Então a gente pode falar sobre 7 num contexto muito mais amplo, envolvendo outras organizações pelo mundo inteiro, além da busca por sinais de rádio, como a gente vai conversar hoje. Então eu acho que a primeira coisa que a gente precisa realmente demarcar aqui é isso. A diferença entre 7, busca por inteligência extraterrestre, e o Instituto 7, né, que ele tem o mesmo nome, e se dedica justamente a
7, busca por inteligência extraterrestre, né? Por algumas formas específicas que a gente vai ver mais para frente. Perfeitamente. Então, meus caros ouvintes, já entrando no assunto, o 7, ele que começa a história do 7 lá na década de 60. Nós já falamos muito, pra galera que curte ufologia, pra galera que conhece um pouco mais da ufologia, sabe, obviamente, quem é Frank Drake, né? Frank Drake é o cara que criou lá a equação de Drake, tá? Nós não vamos nos aprofundar nesse assunto, porque, como eu disse, né, nós já fizemos isso um pouco ali no episódio do problema dos 3 corpos, e também já existem vários outros podcasts com esse tema. Eu e o Guto já falamos muito disso, de que a gente nunca vai entrar efetivamente na equação de Drake, porque tem muito disso na internet e é bem fácil de encontrar para você entender. Mas só para refrescar a cabeça, de repente a pessoa está chegando agora, está conhecendo a gente agora, só para refrescar a cabeça do pessoal, meu caro Eduardo Oliveira, eu acho que melhor do que você para explicar isso não tem. O que seria, de forma resumida, a equação de Drake? Bom, o Frank Drake, né, um astrônomo americano, em 1961, conversando ali com colegas astrônomos e físicos, biólogos também, a respeito da possibilidade de vida fora da Terra, eles fizeram uma espécie de convenção ali, um evento para poder debater esses assuntos, e conversando ali num bar a respeito do assunto de forma casual, eles rabiscaram o Frank Drake especificamente rabiscou em um guardanapo essa equação que nos dá a quantidade de civilizações na Via Láctea que poderiam ser contatados via rádio pela humanidade. E essa equação ela leva em conta diferentes fatores, tá? Esse número de civilizações ele é dado pela multiplicação de 7 fatores que vão desde a taxa de formação de estrelas na galáxia, passam pela quantidade de estrelas que formam planetas, quantidade de planetas que têm condições similares à da Terra para o surgimento da vida, quantos deles desenvolvem vida realmente, quantos desenvolvem vida inteligente, quantas delas chegam ao estágio da comunicação, da tecnologia de rádio, né? E o mais desafiador, quanto tempo essa civilização fica ativa com a sua tecnologia de rádio. Quer dizer, do momento em que ela inventou o rádio até ela acabar, seja por um vírus, por um meteoro, por uma guerra nuclear, enfim, qualquer coisa que destrua essa civilização, quanto tempo ela fica ali para que a humanidade possa contatá-la. Então a gente começa com fatores astronômicos e astrofísicos que são mais ligados realmente a dados científicos e nós podemos estimar com maior precisão, e nós terminamos com outros fatores muito mais subjetivos e muito mais difíceis de determinar. Essa equação ela não tem um valor científico tão grande. Ela serve muito mais para a gente organizar esse pensamento e especialmente para poder explicar para o público como funciona essa lógica, especialmente porque como o Vini comentou no início do episódio, existem órgãos públicos que fazem isso, né, órgãos governamentais. Então a gente precisa que o público seja capaz de entender pelo menos conceitos básicos para que quando apareça, por exemplo, um político querendo cortar o financiamento disso, o público tenha o discernimento para dizer que isso é importante e se manifestar contra a ideia desse político. O que tem acontecido cada vez menos, infelizmente. Mas então ela tem um valor educacional, digamos assim, né? Um valor informativo muito grande. Eu até diria que talvez maior do que o científico, porque muitos desses fatores são subjetivos e difíceis de determinar. Então essa equação foi feita em 61, durante essa convenção, né, casualmente, e a busca por vida inteligente fora da Terra, apesar disso, já tinha começado. Uhum. Até fazendo lembrando uma explicação que a gente teve aqui do Edgar, que eu achei muito legal, eu não sabia disso, né? De que existe aquela questão, né? Puxando disso que o Eduardo falou, da pesquisa e tudo mais, que a gente tem que justificar isso. Houve até aquela mudança de nomenclatura, né, que antes era exobiologia,
né? E agora é astrobiologia, e aí isso muda um pouco o conceito, porque a exobiologia, você estava pesquisando vida fora da Terra exclusivamente. A astrobiologia, você engloba a Terra também, formas de vida dentro da Terra, e aí o governo, você consegue justificar melhor o estudo a ser realizado, porque você está fazendo pesquisas não só fora do planeta, mas também dentro do planeta, né? Então hoje não se fala mais em exobiologia, se fala em astrobiologia, justamente por conta dessa questão governamental, de verbas e tudo mais. Então tá aí, equação de Drake, para vocês entenderem, né? Então, uma equação que ele traz, né, de forma, né, se você for explicar ela em uma linha, é uma equação que vai fazer uma conta ali para provar ou para indicar, né, não provar, mas para indicar de que a possibilidade de vida fora da Terra é muito grande por conta da quantidade infinita de estrelas e galáxias e planetas e tudo mais. Então é basicamente isso. Vale só fazendo um parênteses aqui, não confunda a equação de Drake com o paradoxo de Fermi. Eles meio que andam juntos ali nas explicações, não confundam um com o outro, tá? Então o paradoxo de Fermi é outra coisa, é um outro papo, então a gente está aqui na equação de Drake. Mas Frank Drake, meu caro Eduardo Oliveira, não foi só o criador dessa teoria, ele foi o cara que encabeçou o SET, lá no início da década de 60. E antes de trazer o paradoxo, que talvez foi o que levou o nome dele até os dias de hoje, eu acho que boa parte das pessoas não conhece Frank Drake, mas conhece a equação de Drake. Não conhece a pessoa Frank Drake, mas conhece a equação de Drake. Mas Frank Drake, na década de 60, quando ele encabeçou, né, a criação do SET, ele tinha o projeto OSMA. O que seria? O projeto OSMA foi a primeira tentativa organizada de buscar sinais de rádio oriundos de fora do planeta Terra por fontes artificiais. Isso na década de 60. 1960, um ano antes da formulação da equação. Quer dizer, os caras fizeram aquela convenção e aí conversaram e formularam essa equação, mas antes disso, a busca por sinais de rádio já existia, que tinha sido encabeçada pelo Frank Drake na universidade, lá onde ele trabalhava. Eu falei, né, sobre a busca de sinais intencionais. Se fala muito que o Tesla teria descoberto formas de inteligência extraterrestre que respondiam sinais de rádio dele, ou então um satélite de origem extraterrestre que estaria orbitando a Terra e tal. Não. Tá? O que ele descobriu foram os ecos de longa duração, que são um fenômeno natural que acontece na atmosfera da Terra, em que os sinais de rádio eles podem ser refletidos em algumas camadas da atmosfera da Terra e voltarem frações de segundo, ou então ecos de longa ou de curta duração, perdão, eles voltam frações de segundo ou poucos segundos depois com uma intensidade muito menor. E aí não se tinha o conhecimento disso na época, né? Não se conhecia a natureza a ponto de saber disso. Então ele achava que poderia ter encontrado uma civilização alienígena que respondia aos sinais dele. Nos anos 50 e 60, quando academicamente se começou a tentar entender como seria esse primeiro contato com uma forma de vida extraterrestre, alguns físicos e astrônomos propuseram que uma civilização extraterrestre que enviasse uma sonda autônoma, né, uma sonda espacial não tripulada para o sistema solar faria justamente isso. Ela captaria os sinais de rádio que nós emitimos na Terra e repetiria para nós para chamar a nossa atenção. E a partir disso nós poderíamos pesquisar e saber que existe essa sonda extraterrestre lá. Mas não foi isso que Tesla descobriu, mas era justamente o que o Frank Drake queria encontrar, né? Ele queria encontrar sinais de aparelhos artificiais ou então de fontes artificiais
no espectro do rádio em outras estrelas. E aí existe um problema grave, porque encontrar sinais de rádio artificiais é muito fácil. O problema é que eles são todos nossos. Então, para você fazer isso, você precisa de um radiotelescópio extremamente isolado. Hoje em dia, por exemplo, não se pode celular a não sei quantos quilômetros. Geralmente são observatórios montados em regiões isoladas por montanhas, sabe? Para bloquear os sinais de telefone, enfim. É muito complexo de fazer, porque esses sinais eles são extremamente fracos. Então, o Sol emite sinais de rádio, Júpiter emite sinais de rádio. O que mais tem no universo aí são fontes naturais, e são exatamente as fontes que nós não queremos encontrar no âmbito de pesquisa SET. A gente quer as fontes artificiais. Então, discernir no meio de tudo isso, esse de tanto ruído, né? Discernir o que você quer no meio de tanto ruído é muito complicado. Qual que foi a explicação que o Frank Drake propôs no projeto OSMA? Esse sinal artificial, com base no que nós fazemos, ele vai ter uma faixa de frequência muito, muito curta. Tá? Vai ser muito estreita essa faixa. Como assim? Uma fonte artificial de qualquer radiação, ela vai distribuir essa radiação ao longo de várias faixas de frequência. Putz, Eduardo, não entendi nada. Pensa na luz do Sol. Você provavelmente aprendeu na escola que a luz do Sol ela vem para a Terra em todas as cores, né? Então ela vem na cor branca, que é composta por todas as cores, e aí existe um fenômeno atmosférico que faz com que a luz azul se espalhe pela atmosfera, e por isso o céu é azul. Naquelas imagens que a gente vê geralmente do Sol laranja, aquilo ali é um filtro que é aplicado para que apenas alguns comprimentos de onda específico passem, apenas as ondas da cor laranja. Quando você vê imagens de sondas espaciais que fazem o monitoramento do Sol, que elas têm ali um filtro azul, verde e tal, e aquilo ali nem é luz visível. Tá? Aquilo ali pode ser, por exemplo, ultravioleta ou raio-x, e aí aquele sensor ele transforma aquela luz em outro comprimento de onda em luz visível para que a gente consiga ver. O que o Frank Drake propôs era justamente que fossem buscados sinais de rádio que tivessem uma faixa de frequência muito estreita e não muito ampla como a de sinais naturais. É como se você fosse buscar uma cor específica dentro da luz do Sol. Entendeu? Esse era o exemplo que eu queria dar. Então, quando você está ouvindo rádio, você gira um pouquinho lá o knobzinho lá do rádio, ou então só de navegar um pouco ali entre as frequências, você já troca para outra estação, porque cada estação tem a sua faixa de transmissão. Se você trocar ali um pouquinho, você já chega em outra. Para encontrar sinais de vida inteligente, seria a mesma coisa. Ele teria a sua própria faixa de transmissão. Então ele queria encontrar esses sinais com faixas curtas, mas ele sabia que, dadas as distâncias, né, a energia vai se dissipando, então o sinal vai ficando muito fraco. E isso também era um desafio. Até nessa questão, né, das ondas de rádio, que a gente vai acabar encontrando várias, e praticamente todas são nossas, no Contato, né, no filme O Contato, Contato só, né? O filme começa com isso, né? Ele já começa trazendo esse exemplo. É como se fosse... A gente vai ouvindo, conforme a câmera vai chegando perto do planeta Terra, a gente vai ouvindo os sons de rádio do planeta que foram emitidos ao longo dos anos, conforme a distância que eles estão. Um exemplo, né? Ele acaba captando a transmissão... Acho que é a transmissão das Olimpíadas na época do nazismo. E aí você escuta a voz do Hitler. Só que está muito longe já. E aí, conforme vai chegando perto, o som que vai sendo captado é de acordo com a época que ele passou. Então, quanto mais perto da Terra, mais contemporâneo é o som.
Ou seja, se hoje chegar uma mensagem de rádio para alguma civilização que está a alguns quilômetros de anos-luz nossos aqui, talvez as mensagens que vão chegar não são das mais amistosas. Porque tem a mensagem nossa andando aí há vários anos, né? E eu posso estar errado, obviamente, para a gente poder entender, né? Emissão de onda de rádio não é necessariamente rádio, né? Não é necessariamente som que a gente acaba mandando, né? Isso pode ser emitido, por exemplo, a explosão da bomba atômica pode ter emitido uma onda de rádio. Sim, e emitia a bomba atômica, ela fazia radiação em diversos espectros, diversas faixas do espectro eletromagnético. Então a gente pensa na luz, né? Lógico, a gente pensa no calor, a radiação infravermelha. A gente sabe que existe a radiação gama, né? Os raios X, que são a radiação ionizante, que causam câncer, por exemplo, outras doenças, mas também ondas de rádio, porque ela sendo a ocorrência de um fenômeno natural, embora, né, a fissão e a fusão nuclear, elas são fenômenos naturais, ali foram causadas artificialmente, mas o fenômeno em si ele não foi controlado para emitir faixas de frequência específica, né? Foi criado para causar destruição. Então não se tinha nenhum tipo de controle em relação a isso. Aliás, considerando a destruição, era até interessante que não tivesse. Então sim, ondas de rádio de uma bomba nuclear, por exemplo, poderiam ser detectadas. Na época da Guerra Fria, os Estados Unidos, por exemplo, lançava balões, a União Soviética também, e satélites para detectar alguns dos sinais dessas explosões que o outro país estava fazendo. Então eles tinham, como eu tinha falado da propagação das ondas lá pela atmosfera, eles tinham balões de alta altitude que podiam captar esses sinais. E também satélites em órbita que captavam pulsos de radiação de diferentes espectros, diferentes faixas do espectro eletromagnético, para saber que naquele momento o teu inimigo ele fez um teste e até poder tentar estimar qual foi ali a potência daquela bomba que foi testada, né? E também com outros meios, por exemplo, sismologia, enfim. Mas a ideia é que você usa diferentes faixas do espectro eletromagnético para poder detectar aquilo que você quer. Perfeito. Então, por exemplo, podemos ter a explosão da bomba atômica chegando em algum lugar aí do universo e essa mensagem chegando para alguma raça, que seja, né? Então, essa é a questão das ondas de rádio para a gente poder entender. Um parênteses aí, só um parênteses. Eu acho que a emissão de rádio de bombas atômicas em si seria muito difícil, tá, uma civilização extraterrestre pegar, porque comparado às outras fontes que a gente tem, esse é um fenômeno muito, muito pequeno. Tá? Ah, sim. Mas aquela história que o pessoal fala que em 47 chegaram aqui os alienígenas e tal, porque eles tinham detectado que anos antes começaram as explosões e eles tinham detectado a radiação gama. Mesmo essa radiação gama, você precisaria estar muito perto da Terra, você teria que estar em órbita da Terra para poder detectar, pelo menos com a nossa tecnologia. Se você quiser fazer equipamentos mais precisos, se a sua tecnologia te permite isso, como hoje nós temos em comparação à Guerra Fria, tudo bem, mas aí é aquilo que a gente falou sobre as ondas de rádio. Você tem várias fontes naturais e você precisa eliminar esse ruído. Então você ganha de um lado, mas você também recebe um desafio do outro, entendeu? Du, aí beleza. Então, uma coisa que me veio conforme você foi falando. O Frank Drake, ele, antes do set, antes de tudo isso, o Frank Drake não era um ufólogo, né, no caso. Ele não era um cara que pesquisava ufologia, que se envolveu na década de 60. No caso, ele teria se envolvido com Roswell, essas coisas. Nunca li nada a respeito disso, eu acho que não. Tá? De certa forma, o tema de inteligência extraterrestre o interessava muito, mas assim como interessava o Carl Sagan, e ele não era ufólogo. Aliás, pelo contrário.
Inclusive, se não me engano, o Carl Sagan ele estava nessa reunião aí em que eles fizeram essa equação. Se não me engano, tá? Eu posso estar falando bobagem. E até quando que foi o SET? O SET ainda existe, Ido? O SET ainda existe, mas é aquilo. Existe o Instituto SET e existem outras formas de pesquisa dentro dessa ideia, né, de SET, além da pesquisa por ondas de rádio. O Frank Drake começou essa pesquisa de rádio nos anos 60, parou pouco tempo depois, mas aí ele conduziu também outros projetos e outras universidades e outros institutos também fizeram projetos semelhantes. Até porque material não falta. Né? Se você pensa que para isso você precisa escutar, entre aspas, o céu inteiro e o tempo todo, porque esses sinais eles podem chegar a qualquer momento, né, a princípio, e também poderiam parar de chegar a qualquer momento, como a gente vai ver, e podem vir de qualquer lugar. Então a gente precisa estar atento ao universo inteiro o tempo todo. É claro que desde que o Frank Drake começou isso, até hoje não se alcançou esse patamar. Né? Não se consegue fazer esse tipo de pesquisa nesse nível porque não existe financiamento para isso. Então essas organizações existiram, né? Conduziram esses projetos, foram criadas organizações como o próprio Instituto SET que se dedicam especificamente à busca de inteligência extraterrestre, algumas delas exclusivamente a questão da radioastronomia, né, dos sinais de rádio em si, não de outros sinais, por exemplo, esfera de Dyson, comunicação por luz, que a gente vai comentar já. Um exemplo é o projeto Breakthrough Listen, que é um programa privado que existe hoje, e ele é mantido ali por doações e financiamentos, parceria ali com algumas instituições, enfim, que se dedica justamente a utilizar observatórios de rádio pelo mundo todo. Cientistas do mundo todo participam por meio dessas parcerias para fazer pesquisas de radioastronomia dentro dessa ideia de SET. E aí é um exemplo aí de projeto atual. O próprio Instituto SET também é um exemplo de projeto atual, embora ele tenha começado, se não me engano, foi em 1984 que ele foi fundado para coordenar esses esforços. Né? Então, como é uma causa muito importante, naquela época eles pensaram em reunir vários cientistas com acesso, né, a diferentes recursos pelo mundo para fazer essa busca de uma forma mais organizada, tentar também buscar financiamento com mais ênfase, com mais força. A NASA criou a sua própria iniciativa de SET em 1992, inclusive na cerimônia eles falaram que era uma espécie de comemoração ao descobrimento da América, algo assim. E eu acho que um ano depois, como não tinham encontrado nada, o Congresso cortou o financiamento desse programa. E aí, no final, isso acabou dando força para o Instituto SET, porque parte desses esforços da NASA, né, indiretamente, acabaram migrando para o Instituto SET depois. Mas é aquilo, existem organizações governamentais que fazem parte dessa pesquisa e existem também organizações privadas. E aí cada uma tenta buscar financiamento dentro daquilo que consegue. O Instituto SET, no caso, ele foi fundado em 84, né? O Drake ele não começa o Instituto SET lá na década de 60. Em 84, aí, com evolução de computador, evolução de tecnologia, evolução de telescópio, aí tem a fundação do Instituto SET para poder conduzir ainda mais esses trabalhos. Há um tempo atrás, eu lembro quando eu era moleque, talvez essa foi uma das primeiras pesquisas que eu fiz para ufologia. É engraçado que cada episódio que a gente grava, que a gente começa a conversar, eu lembro de algumas coisas do passado, eu vejo que eu estava mais perto da ufologia com menos idade do que eu imaginei. Tinha um amigo meu, ele tinha um computador, eu não tinha, na época, né, com meus 12 anos de idade, eu não tinha computador. Era os únicos meninos da rua lá que tinham um computador. E ele curtia esse assunto, né, um pouco mais do assunto. E eu lembro que tinha um software que eu acho que poderia ser algo desenvolvido por algum tipo de SET,
onde ele fazia esse monitoramento de radiotelescópio. Então a gente entrava lá e ficava ouvindo, né, vendo lá as ondas as ondas de monitoramento. Aí de vez em quando eu acho que vinha alguma explosão solar, alguma coisa, ele dava uma variada. Aí a gente ficava até meio empolgado, olhava aquilo ali e falava, olha o que está acontecendo e tal. Mas geralmente estava ali naquele padrão, mas era algo que a gente tinha acesso. Isso até hoje tem como da gente ter acesso a essas informações tipo, em tempo real? Tem sim. Esse software aí é o SET@Home, SET@Home, que se você traduzir a pronúncia seria SET em casa. Você instala esse software no seu computador. O que ele vai fazer? Eu comentei, né, que é muito difícil fazer esse projeto em larga escala porque o céu é muito grande e os recursos são relativamente escassos. Então isso é para captar sinais, para interpretá-los, então é mais difícil ainda, não existe poder computacional suficiente para isso. Então esse software ele vai usar o recurso ocioso do seu computador para interpretar esses sinais. E aí você tem uma tela de exibição de gráficos ali, em que você consegue ver quais são os sinais que estão sendo recebidos e analisados ali. Tem alguns exemplos e tal que você pode verificar, né? Eu lembro que tinha um lá que era bem legal, que aparecia exatamente aquilo que você veria se fosse encontrado um sinal de vida inteligente, né? Um sinal artificial. E ele mostrava aquele gráfico bem assim, uma faixa bem estreita de sinais mais fortes do que o ruído ao fundo. Ou seja, é como se fosse uma estação de rádio no meio do nada, entendeu? Então, SET@Home, quem quiser baixar para poder ter acesso a isso e, né, contribuir com o seu computador aí, né, o tempo ocioso, ajudando a interpretar esses sinais, é muito bacana. E existem outros projetos científicos também que usam esse tipo de iniciativa. Por exemplo, eu não vou me lembrar agora, mas eles usam dados do telescópio espacial Kepler para estudo de exoplanetas. O Kepler ele já acho que não funciona mais, mas ele foi lançado em 2009, se não me engano, teve missão estendida, descobriu milhares de exoplanetas e até hoje existem pacotes inteiros de dados deles que não foram analisados. Então, iniciativas de pesquisa que usam esses dados para fazer análise muitas vezes podem recorrer a tempo ocioso de computadores de outras pessoas através da internet para fazer essas análises. É por isso que às vezes vem... Não sei se é por isso, né? Mas eu acho que talvez ajude. Que às vezes aparece uma matéria, né? Do nada... exoplaneta há tantos anos-luz é encontrado com possibilidade de vida extraterrestre, né, de abrigar vida e tal. Aí na matéria você começa a ler e fala assim, esse exoplaneta teria sido captado no mês de fevereiro de 2022 e só agora foi comprovado tal, porque... O dado foi captado, mas ele não teria sido codificado. É justamente por isso, então. É um volume de dados muito grande e não existe poder computacional nem recurso humano suficiente para poder avaliar isso na medida em que ele chega. Hoje, isso está começando a mudar com o emprego de inteligência artificial para filtrar dados de volumes absurdos. Então, a inteligência artificial ela olha tudo ali, né? Você treina essa inteligência para reconhecer os padrões que você quer que ela encontre e ela olha aquilo ali e ela destaca para aquele cientista quais são os dados específicos que são interessantes que ele olhe. E aí ele tem uma economia de tempo muito grande. Então, esse eu diria que o último salto que a gente está vivendo em análise de dados muito grandes é justamente esse emprego de inteligência artificial. O outro tinha sido isso, né? O emprego de tempo ocioso de computadores aí para poder fazer. Assim, era significativo quando eram questões que chamavam a atenção do público. Por exemplo, o software do SET@Home.
Pô, imagina, você vai ajudar cientistas a buscar por vida fora da Terra, vida inteligente, e ainda vai ficar sabendo assim que eles descobrirem, sabe? Pô, na hora eu baixei, né? Mas existem alguns outros projetos também que fazem isso, mas isso é um desafio grande da ciência, assim, é um volume de dados muito grande e são poucas pessoas e pouco poder computacional para analisar em alguns casos. Opa, beleza? Pessoal, seguinte, durante a gravação do episódio, eu e o Eduardo a gente estava conversando, parando para dar uma olhada no site do Set@Home, que ainda funciona o site. Se você entrar lá, eu vou deixar até o link na descrição do episódio, mas o programa não funciona mais, ele deixou de funcionar em 2020, não sobreviveu à pandemia, gente. Set@Home não conseguiu sobreviver à pandemia, então ele não funciona mais, olha que pena. Né? Mesmo com tanta tecnologia, talvez com tanta coisa que a gente tem hoje, poderia estar dando um resultado, mas o Set@Home, para você poder brincar aí de pesquisador de vida alienígena, não funciona mais. É uma pena. Mas você pode ajudar em outro projeto de busca por vida extraterrestre, também através de radioastronomia, através do projeto SET Group da Universidade da Califórnia. A gente vai deixar o link aí. De uma forma semelhante, você pode auxiliar um outro projeto da Universidade da Califórnia que cumpre também uma função importante no âmbito de pesquisa SET. Bom, Du, agora avançando um pouquinho mais, né, falando bastante aqui de como que o SET foi criado e tal. Além do Drake, tinha outras pessoas, né, a gente acabou citando até o próprio Carl Sagan. O Carl Sagan ele chegou a ajudar nesse conceito do SET, né, em propagar a ideia do SET, até, quem sabe, conseguir um pouco mais de ajuda, né, fundos para poder funcionar. Tinha mais alguém que estava no meio disso ou foi só o Drake ali com a cara e a coragem? Bom, eu acho que dá para citar 3 cientistas famosos no âmbito do SET. O primeiro é o próprio Frank Drake, né, que foi o cara que trouxe isso primeiro dentro da academia e depois também para o público, seguindo aquilo que o Carl Sagan tinha feito. O Carl Sagan foi, muita gente diz, o primeiro grande divulgador científico, né, o primeiro cientista que trouxe o assunto dele para o grande público, né, tentando fazer com que o público entendesse aquilo. Curiosamente, ele foi muito criticado por isso dentro da academia. Ele chegou a ser recusado na Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, se não me engano, por conta desse trabalho de divulgação científica, o que é um absurdo, mas isso aconteceu. Infelizmente, existe uma visão, e isso eu posso falar até com um pouco de experiência, assim, eu vi isso no meio acadêmico, tá? Alguns professores que não gostavam de alunos que tinham a ideia de fazer divulgação científica, ou então não gostavam de colegas que faziam divulgação científica. Hoje isso está começando a mudar, mas por décadas aí dentro da academia, cientistas que queriam trazer o público para perto da ciência, assim, eles não eram muito bem vistos. Ficava um pouco daquela do quem sabe faz, quem não sabe ensina, sabe, alguma coisa assim, bem pejorativo, era mais ou menos isso. Então é como se o cientista que tentasse falar com o público fizesse isso porque ele não teve a capacidade dele próprio fazer a pesquisa. Era uma coisa muito, muito mal vista assim, em vários lugares dentro da academia. O Carl Sagan não estava nem aí para isso, fez muito bem o trabalho dele, inspira muitas pessoas até hoje, e uma das questões que ele mais trouxe dentro de todos os tópicos que ele falava era justamente a busca por vida fora da Terra, a importância que isso tinha, em linhas gerais, como isso era feito e por que era importante que se defendesse isso, como eu tinha comentado, em questões de financiamento público e tudo mais. Ele colocou esses conceitos no livro Cosmos, que é um baita livro, inclusive eu recomendo muito a leitura dele, na série Cosmos também, que você consegue assistir hoje de graça no YouTube, tá? Sem pirataria, sem nada, realmente a série está lá disponível para você assistir. E até hoje, o material que ele produziu décadas atrás
são utilizados pelo Instituto SETI, por exemplo, para fomentar a sua pesquisa, a sua importância, enfim. O terceiro que eu citaria é o Seth Shostak. O nome dele não tem nada a ver com SETI, pelo menos não até onde eu sei, mas o Seth Shostak é um radioastrônomo que trabalha no Instituto SETI, e eu acho que ele é o cientista-chefe do SETI hoje, se não me engano, e ele também faz muito trabalho de divulgação científica, escreveu alguns livros, participou de vários documentários, deu entrevista para meio mundo, menos para nós. E então 3 aí, o Frank Drake, Carl Sagan e Seth Shostak. Em outras áreas da astrobiologia, por exemplo, a gente poderia citar outros cientistas, mas vamos ficar com esses 3 aqui. Eu acho que para o ouvinte pesquisar aí o material dos 3 já é um excelente começo. Então tá aí para vocês 3 pesquisadores importantes. O Carl Sagan, até para a gente fazer um parênteses aqui, né? O Carl Sagan, tem muita gente da própria ufologia que cria ali um receio, né, sobre o Carl Sagan, mas ele é peça fundamental na ufologia porque com o pensamento cético dele, ele consegue trazer muito pé no chão para as nossas pesquisas, né? Fora as obras do Carl Sagan, que eu acho que são fundamentais aí para quem gosta da ufologia e principalmente da astronomia, mas o Carl Sagan, muita gente acha que ele era aquele cético que pegava no pé e não acreditava em nada, muito pelo contrário. Ele era um pesquisador que tinha a crença dele, né? Ele tinha ali um entendimento da possibilidade sim de vida extraterrestre, mas ele não era aquele cara que, né, levantava a bandeira da ufologia de uma forma muito legal, né? De pegar e nave espacial e pousos e abdução. Ele não ia muito nesse caminho, mas ele era não, né? Dá para falar que né? Porque o nome do Carl Sagan aí já atravessa gerações aí. Ainda é uma referência justamente para a gente entender as possibilidades do cosmos. Não indo na questão de nave espacial, inteligência não humana que vem até a Terra e faz experiências e uma invasão que pode vir de um outro planeta. Não, é na questão de possibilidade de vida microscópica, formas de vida diferente, a questão da grande possibilidade disso tem vários planetas, enfim, né? E não só essa questão de vida fora da Terra, é a questão de entender também o estudo do Carl Sagan, de entender como que funciona um pouco mais a astronomia, a astrobiologia, entender um pouco mais como funcionam essas ciências. E, mais uma vez, o filme que tem o nome do podcast é uma obra de Carl Sagan. Então, acho que não tem como a gente ir muito contra a esse nome que é extremamente importante aí pro nosso conhecimento. Seu apoio é essencial para continuarmos com o podcast O Contato. Contribua no Apoia-se e faça parte dessa jornada com a gente. Usando o meu caro Eduardo Oliveira do filme, usando de Carl Sagan, de SETI, em meados de 1967, olha quanto SETI numa frase só. 1967 não, 15 de agosto de 1977, tem mais um 7 ainda. Aconteceu uma coisa interessante, né? O astrônomo Jerry Eban detectou um sinal forte e peculiar usando um radiotelescópio, que é o Big Ear, em Ohio, onde ele descreveu esse forte sinal como sinal WOW. E até hoje esse sinal WOW é um grande mistério.
Nos explique, meu caro Eduardo Oliveira, o que foi esse tal desse sinal WOW? Nós até chegamos a falar dele ali um pouquinho no Problema dos Três Corpos também. Inclusive na série é mostrado o sinal WOW, fala dele, e ele é a porta de entrada, né? Na série ele é a porta de entrada para tudo. Mas o que foi o sinal WOW na realidade? A primeira coisa que a gente precisa fazer para entender esse sinal é conhecer, em linhas gerais, o telescópio através do qual ele foi recebido. Quando você pensa num radiotelescópio, muito provavelmente você pensa naquelas antenas parabólicas gigantescas que podem ser apontadas para diferentes regiões do céu. Esse radiotelescópio Big Ear, que era da Universidade de Ohio, se não me engano, ele não era dessa forma. As antenas dele eram antenas fixas. Então é como se fosse uma antena que você não consegue apontar para diferentes regiões do céu. Então ela estava sempre apontando para o mesmo lugar. E aí, à medida em que o planeta Terra vai girando, ele vai escaneando uma faixa específica do céu. É claro que isso limita muito em algumas coisas, mas por outro lado também acaba simplificando, porque esses telescópios são mais, esses observatórios, né, eles são mais fáceis de construir, são menos custosos, enfim. Então você ganha de um lado, mas perde de outro. E esse sinal WOW foi detectado por esse telescópio e durou 72 segundos. Eu tinha falado que o Frank Drake tinha dito que a gente deveria procurar por sinais de rádio que tivessem uma faixa muito estreita. Foi exatamente isso que aconteceu nesse dia. Esse telescópio estava sendo operado de forma automática. Depois o Jerry Eman foi lá, ele viu a impressão de dados e aí ele circulou ali, escreveu o UAU do lado. E essa impressão de dados é uma foto muito famosa, porque ela representa um gráfico, tá? Pode parecer estranho para o ouvinte aí que procurar sinal WOW no Google, aí vai encontrar uma folha com vários números impressos e a inscrição em caneta vermelha WOW do lado, com algumas sequências alfanuméricas ali circuladas. O que aquilo ali diz pra gente? Se a gente entender aquilo como um gráfico, né? Então a gente tem diferentes faixas de frequência em cada coluna daquela impressão, de forma que as linhas representam períodos de tempo específicos. Tá? Então a cada intervalo, que é medido ali, você tem algumas impressões. Se não tiver sido detectado nada, ou então um sinal muito baixo, praticamente um ruído de fundo, ele não vai ter nada. Um sinal um pouco mais forte, número 1. Um sinal um pouco mais forte, número 2. 3, 4, 5 e assim vai, até o número 9. Chegou no número 9, começa o alfabeto. A, B, C, D, E e vai até o Z. Então, esse sinal WOW, que foi circulado pelo Eman, ele tinha ali a sequência 6EQUJ5. Quer dizer, foi um sinal que atingiu uma intensidade muito elevada num período de tempo muito curto. Então ele chegou ali a ser muito mais forte do que o ruído de fundo, do que as emissões naturais dos astros, né, das estrelas, enfim. E era em uma faixa só, né, em um canal só ali de rádio, assim como nós ouviríamos uma estação de rádio, como eu tinha falado. Então ele durou pouco tempo, porque foi o tempo em que o observatório ficou apontando para a região de onde ele vinha. E o fato de que o sinal dele cresce à medida em que o observatório passa por essa região e depois decresce, né, ele diminui, mostra justamente isso. Talvez se nós tivéssemos um observatório que pudesse ficar fixo naquela região por mais tempo, nós teríamos captado mais coisas. Mas a gente não tem como... Hoje não tem essa possibilidade, né? Então, o sinal acabou, né? Porque isso é radiação, ela se propaga e ela passa e vai embora, entendeu? Ela não fica ali para você continuar a captação. Então esse sinal atravessou o sistema solar, né? Passou pela Terra,
Bom, passou pela Terra não, porque a onda de rádio não consegue passar, mas ela foi recebida aqui pela Terra e seguiu o seu caminho pelo universo aí, e a gente nunca mais vai poder recuperar isso. Desde que esse sinal foi descoberto nessa região, que fica na constelação de Sagitário, onde ele foi detectado, diversas vezes, vários observatórios foram direcionados para essa região para ver se outras emissões podem ser encontradas na mesma intensidade. Talvez não na mesma frequência, mas possivelmente na mesma frequência, né? De intensidade que nos diga que aquilo é artificial e com uma faixa de frequência estreita. Mas até hoje isso não aconteceu. Então é possível que tenha sido... Oi? Então é possível que tenha sido um sinal artificial e nós não temos meios mais precisos para poder bater o martelo nisso, assim como é possível que tenha sido algum fenômeno natural muito bizarro que a gente não conhece ainda e a gente não tem certeza também, então não dá para bater o martelo. A questão é, essa região do céu foi pesquisada exaustivamente de lá para cá e esse sinal nunca se repetiu. Você pode pensar então que não era um sinal artificial porque uma civilização começaria a transmitir e não pararia mais, né? Porque é isso que acontece com a gente. Desde que a gente começou a emitir ondas de rádio, a gente não parou. Mas existe uma questão fundamental aí que acaba ficando de lado. A intensidade da transmissão. Para você conseguir fazer uma transmissão que alcance estrelas próximas, ou até um pouco mais distantes, mas enfim, que alcance o meio interestelar com intensidade suficiente para que possa ser detectado, mesmo com uma tecnologia nossa, é necessário uma energia absurda, do tipo de energia que nós não emitimos o tempo todo. Então, em poucas ocasiões, a humanidade realmente emitiu mensagens, a gente pode chamar assim, sinais de rádio que tinham essas características que nós buscamos encontrar e eram potentes o suficiente para se espalharem por algumas regiões do universo e serem detectadas mais facilmente. Do contrário, para encontrar os sinais de rádio que nós produzimos corriqueiramente, esses alienígenas eles precisariam de observatórios mais potentes também, mais sensíveis. Né? Então pode ser que uma civilização extraterrestre tenha mandado uma mensagem, não, uma espécie de apresentação, um aperto de mão, sei lá. E aí isso passou pela gente naquele momento e a gente não vai mais ouvir porque eles não vão nunca mais transmitir na nossa direção. Então pode ser isso também. E nunca, eu acredito que por várias vezes já tentaram de repente comprovar que esse sinal ou foi uma falha do equipamento ou alguma coisa assim. Nunca ninguém conseguiu provar. Sim, sempre que se detecta algo desse tipo, a verificação do equipamento é uma fase importantíssima da pesquisa, tá? E isso foi descartado. Um exemplo interessante sobre essa questão de equipamento veio de uma descoberta, né, que foi anunciada anos atrás, na Itália, se não me engano, uma equipe de físicos que tinha uma parceria lá com o CERN chegou a dizer que uma partícula tinha viajado lá a uma distância a uma velocidade superior à da luz. E eles tinham mandado isso aí num laboratório lá na Europa e tal, e o negócio tinha viajado mais rápido do que a luz. Ela tinha chegado no outro ponto antes do que deveria. Se ela viajou mais rápido do que a luz, chegou antes do que deveria, na prática ela viajou no tempo. Basicamente é isso que você está falando. E aí ficaram ali alguns meses, os caras descobriram viagem no tempo, os caras não sei o que. Não, era o equipamento que estava com a configuração incorreta. Então, olha só, é interessante esse comentário seu do equipamento, porque pode parecer uma coisa meio boba, mas ela pode incorrer no engano absurdo. Aí no caso do sinal UOL, isso foi descartado. E houveram outros sinais que entra nessa questão, que nunca mais sinal UOL foi detectado. Mas e por outros telescópios? Já houve algum outro sinal, né, o SET, no caso, não
o Instituto SET, mas a pesquisa, né, SET, já recebeu algum outro sinal nessa mesma proporção, ou o sinal WOW é o ápice que a gente já teve? O sinal WOW é o melhor exemplo, tá? Considerando aqueles critérios que a gente tinha comentado, ele é o melhor exemplo, mas ele não é o único. Existem outros sinais que são mais intensos do que os fenômenos naturais observados naquela região, né, o ruído de fundo, entre aspas. Tem uma faixa de frequência um pouco mais estreita do que alguns fenômenos naturais teriam, mas a gente também não consegue dizer realmente que isso é artificial, porque também pode ser algum tipo de fenômeno natural que ocorre com uma frequência muito menor e nós não compreendemos ainda. Mas o sinal WOW não é o único. Existem algumas outras ocorrências, porém ele é único dentro daqueles critérios. Tá? Existem sim outros exemplos de sinais que chamam a atenção, mas como o sinal WOW, não. As camisetas mais estilosas de O Contato estão na O Contato Store. E o estoque é limitado, hein? Garanta a sua antes que acabe. Agora, além do sinal WOW, além desse telescópio de Ohio, o sistema SET, ele tem outros que também são muito importantes. Em 1974, em 16 de novembro de 1974, uma mensagem foi enviada do radiotelescópio de Arecibo, no Porto Rico, lá em Porto Rico, né? E ela foi enviada com uma direção, né, para ir lá para o aglomerado estelar M13, que é a apenas 25 mil anos-luz aqui da Terra. A mensagem foi uma tentativa de comunicação com qualquer possível civilização alienígena. E a mensagem ela continha 1679 bits, que incluíam ali informação do DNA, um gráfico do ser humano, o sistema solar e o próprio telescópio de Arecibo. Que, na minha opinião, é meio que um presente, né? Presente de grego, né? Teoricamente, que entregou de lambuja informação da raça humana, assim, para qualquer um que pegue, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, foi uma mensagem enviada, e essa mensagem ela tem, inclusive, até uma representação, né? Uma representação ilustrativa ali dessa mensagem, né? Inclusive, se eu não me engano, no meio dos agroglifos que a gente, né, vários agroglifos que já surgiram por aí, se eu não me engano, teve um agroglifo que tinha essa imagem. Sim. Da mensagem de Arecibo, né? Mas agroglifo, vocês sabem que é um papo um pouco mais delicado. Mas enfim, foi mandada essa mensagem para um aglomerado de estrela que não é tão distante daqui em comparação a vários outros. Como que você vê isso? É perigoso? Não é? Podemos ficar tranquilos? Não chegou a ninguém? Como foi o envio dessa mensagem, né? Tipo, como que eles mandaram essa informação só por rádio? Bom, vamos lá. A gente precisa discutir vários tópicos, porque isso realmente é uma coisa muito complexa e tem uma profundidade em pontos que geralmente as pessoas diriam que não tem. Tá? Bom, geralmente se diz que essa mensagem é uma espécie de, como eu tinha falado antes, um aperto de mão, né? Que o sinal WOW poderia ser uma espécie de aperto de mão que nós recebemos, então essa seria a nossa versão do sinal WOW em direção às estrelas. Tá? É como que se nós, durante o sinal WOW, tivéssemos recebido essa mensagem de alguma outra civilização, e agora nós estávamos enviando isso para o espaço. Só que numa tentativa justamente de obter resposta de alguém e entrar em contato com alguma civilização que possa existir lá e tudo mais.
Não exatamente, tá? O que tinha acontecido? Esse radiotelescópio de Arecibo, ele começou a funcionar no começo dos anos 60, por muito tempo foi o maior radiotelescópio do mundo, foi construído numa cratera de meteoro lá em Porto Rico. Ele tinha, se não me engano, 300 metros de diâmetro, e tanto que a parabólica, né, o prato ali, era fixo, e o receptor ali em cima que se movia por cabos, porque não tinha como mover uma antena daquele tamanho. Então ela ficava no chão. É inclusive o que aparece no filme Contato. Né? Tem uma cena lá. E ele foi o maior do mundo até ser passado por um telescópio chinês de 500 metros, que tem uma arquitetura, assim, à primeira vista semelhante, mas ele é muito maior. Então o prato, né, da antena, ele fica ali tô usando termos leigos, tá? Ele fica nessa cratera, fica no chão ali, e aí o receptor fica em cima sendo movido por cabos que são ligados a torres. Para quem jogou o glorioso jogo, que é fantástico até hoje, Battlefield 4, que foi lançado lá em 2013, esse radiotelescópio ele é um dos mapas do jogo. Tá? Inclusive, eu que gosto muito de jogar de sniper, ele é muito bom porque é um mapa muito amplo, muito aberto. Dá pra você jogar... Camper. É um camper. Não. O cara chama de sniper, é o famoso camper. Não necessariamente. Não necessariamente. Tá certo. Mas, enfim... É isso que um camper falaria. É o que um camper falaria. Cara, camper toma tiro, não adianta. Então, não. Camper não toma tiro, camper toma facada. Também. Bom, esse telescópio na China, então, ele passou o telescópio de Arecibo. Não é o maior. Arecibo não é mais o maior do mundo, até porque ele não existe mais. Um furacão passou por lá. Cara, isso é triste. Quando aconteceu, tem um vídeo dele caindo, né? Tem as câmeras de segurança triste demais, pegaram. cara. É muito triste. Um furacão passou por lá e destruiu parte do telescópio. Foram feitas algumas obras, mas a estrutura não aguentou e ele desabou. Isso foi em 2020, se não me engano, e não existe mais. Né? Mas lá na época dessa mensagem, o telescópio tinha passado por reformas e eles queriam justamente testar o poder de emissão dele. Né? Então ele tinha agora uma potência maior e queriam justamente fazer algo que chamasse atenção para isso, até porque era mantido com fundos públicos. Então era necessário que se chamasse atenção para isso por aquela questão de importância da ciência, né? Fazer com que o público se lembre da importância social dessas pesquisas e tudo mais. Então esse foi um dos motivos pelos quais essa mensagem foi feita. Aí dispararam esse sinal para esse aglomerado que fica a 25 mil anos-luz, né? E então vai demorar 25 mil anos para que essa mensagem chegue lá. Só que M13 não estará na mesma posição na época que essa mensagem chegar lá. Então, na verdade, a gente não está mandando isso para lugar nenhum. É claro que é possível que encontre alguma estrela, alguma coisa no caminho. Sim, claro, é possível, mas na realidade a gente não está mandando isso para lugar nenhum. Então aquilo ali é para chamar a atenção. Não é de fato uma tentativa deliberada com chances reais de você conseguir uma resposta. Tá? Assim como colocar um disco com mensagens da Terra numa espaçonave, né? Botar esse disco com uma proteção de ouro contra a radiação, colocar lá numa espaçonave e mandar ela para o espaço interestelar. A chance de alguém realmente encontrar aquilo é absolutamente ínfima. Isso serve muito para chamar atenção para a ciência, serve mais para isso do que para realmente tentar obter um contato. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber sobre essa mensagem é isso. Ela tinha um caráter muito mais de ressalto da importância social da ciência, para chamar a atenção, caráter técnico para testar a potência do telescópio, do que realmente tentar o contato. Até porque, se esse contato acontecer com uma estrela lá, 25 mil anos
a 25 mil anos-luz da Terra, são mais 25 mil anos para que a gente receba uma resposta. Então, daqui a 50 mil anos a gente receberia. Mas a chance da gente receber é muito, muito, muito pequena. Tá? Então, eu não considero esse tipo de coisa assim... Existiram outras mensagens como essa, enviadas por outros radiotelescópios, mas a gente não pode esperar que uma mensagem de resposta chegue de algum lugar, até porque não é essa realmente a ideia. A ideia é chamar atenção para isso e lembrar que isso é importante. A mensagem em si é interessante. Ela tinha 1679 dígitos. Né? Por quê? Porque esse é um número que só é possível de ser obtido multiplicando-se os números 23 e 73. Ele é um número semiprimo. Então, o número primo é aquele número que é divisível apenas por ele e por 1, lógico. Né? Um número semiprimo, ele é o produto de apenas 2 números primos. Isso é novidade para mim, eu não conhecia não. Então, número semiprimo, ele é produto de 2 números primos. Apenas de 2 números primos, tá? Não existe como você multiplicar aí outros números e obter o mesmo resultado. Então, ele tinha 23 colunas por 73 linhas. Tá? A ideia justamente é essa. Uma mensagem de 1679 bits que seja recebido por uma civilização que desenvolveu radioastronomia, eles conhecem números primos, números semiprimos, isso aí para eles já é tranquilo. Então eles vão identificar que aquilo deliberadamente forma uma imagem. E aí eles vão poder arranjar então esses bits numa grade de 23 por 73 e construir a imagem que foi feita, né? Ali a gente tem os números de 1 a 10, então a primeira coisa que a gente faz nesse contato é ensinar esses alienígenas a contar, mostrar para eles os nossos números. Então lá tem os números de 1 a 10. Depois se apresenta os números atômicos dos átomos que formam o DNA, o hidrogênio, o carbono, o nitrogênio, o fósforo e o oxigênio. Essa é a base da vida na Terra. Depois você põe as fórmulas de açúcares e bases dos nucleotídeos do DNA. Então, desoxirribose, fosfato, adenina, timina, citosina e guanina. Então, as moléculas que compõem o DNA. Depois você coloca o número de nucleotídeos do DNA e desenha essa estrutura de dupla hélice. Né? Depois você tem lá o desenho de uma pessoa, né, uma forma humana. Você tem a representação da estatura dessa pessoa, 1,75 m. Isso dado em comprimentos de onda que foi emitida, porque eles não têm um sistema de unidades semelhante aos nossos, obviamente. As unidades que a gente usa. Eles não conhecem metro. Né? Inclusive, até hoje, tem lugares aí que se recusam a usar metro, mas enfim. Mas eles conhecem o comprimento de onda daquela transmissão. Eles sabem o tamanho da onda que eles estão pesquisando. Então, ele é dado em comprimentos de onda essa altura é dada em comprimentos de onda dessa mensagem. Então, você coloca lá essa altura de 1,75 m e a população humana, que na época era 4,3 bilhões, se não me engano. E aí você põe o desenho do sistema solar. Nesse desenho, o planeta Terra está destacado, né, o terceiro planeta. E você tem também uma representação do radiotelescópio do Arecibo, com ali a antena, o receptor e tal. E tem também o diâmetro da antena em comprimentos de onda. Então, nas palavras, né, do Carl Sagan, eu achei aqui uma coisa que ele escreveu. Aqui é como nós contamos de 1 a 10, aqui estão 5 átomos que achamos que são interessantes ou importantes, aqui estão algumas formas que achamos interessantes ou importantes de se unir esses átomos. Então ele fala sobre os átomos que compõem as moléculas que vão compor o DNA. Esses blocos de construção são unidos para formar uma longa molécula de DNA que tem cerca de 4 bilhões de ligações. Essa molécula toma uma forma de dupla hélice.
Dessa forma, a molécula então é importante para que essa criatura desajeitada aqui no centro da imagem, para que ela se forme. Aquela criatura tem 14 comprimentos de onda de rádio, ou então 1,75 m. Existem cerca de 4 bilhões dessas criaturas no terceiro planeta a partir da nossa estrela. Existem aqui 9 planetas, na época Plutão era planeta. Existem 9 planetas, 4 grandes na parte externa e um pequeno na extremidade. Essa mensagem é trazida para vocês com a cortesia de um radiotelescópio com diâmetro de 2.430 comprimentos de onda, sinceramente humanos. Isso aí foi uma coisa que o Carl Sagan escreveu na época. Então essa é a mensagem que foi enviada nesse caso. Você tinha falado de um agroglifo, né, que tinha sido recebido. Esse agroglifo ele foi notado em 2001 em Chilbolton, no Reino Unido, e eles viram, os funcionários lá do observatório viram que tinha uma sombra num campo de trigo próximo, e 6 dias depois eles viram que tinha lá uma grade muito semelhante ao sinal WOW, só que todos os dados eles estavam trocados. Então, por exemplo, ali a gente tem aquela forma do DNA, ela tem uma hélice a mais. Então ela é uma tripla hélice, quer dizer, não é o DNA. Né? O indivíduo ali da forma humana ele foi substituído por uma espécie de um Grey. Tem uma cabeça grande, olhos grandes, enfim. Eles usam lá um sistema numérico também diferente, é um sistema, se não me engano, de base 8, tá? E aí ele tem 1 metro de altura, né, dada ali a altura dele nesse sistema. A população deles é de 21,3 bilhões e eles habitam 3 planetas de um sistema solar muito diferente do que o nosso. E no final eles deixam uma representação daquilo que seria o equipamento que eles usaram para criar essa mensagem, assim como nós representamos aquele radiotelescópio no final, a mensagem que nós enviamos. Esse dispositivo aí ele teria 850 metros de diâmetro. E uma forma muito semelhante a ele também já apareceu em outro agroglifo. Então o Vini falou que agroglifos são assuntos sensíveis. Para mim isso aqui foi uma tentativa de brincar com a galera dali. Não que eu fosse capaz de fazer uma coisa dessa. Capaz não, gostaria de fazer, será? Talvez, não sei, vou deixar no ar. Mas é uma brincadeira é uma brincadeira inteligente, tá? Porque não é qualquer pessoa que teria capacidade de interpretar isso daqui. Agora, seria interessante a gente pensar também o seguinte, aquela forma, né, que apareceu a forma do dispositivo deles lá, que também apareceu no agroglifo, apareceu 1 ano antes. Tá? Então eles também já estavam tentando, essas pessoas, né, já estavam tentando pregar uma peça ou alguma coisa assim. E no mesmo campo onde apareceu essa mensagem, existe uma representação visual pixelizada em outro agroglifo de um rosto. Tá? Então foi feito ali, assim, é o campo de trigo vizinho ao radiotelescópio. Agora, se você tem a capacidade, você é um ser alienígena ou interdimensional, não sei, você tem a capacidade de fazer isso. Não seria então mais interessante você enviar uma mensagem de rádio, já que você está respondendo uma mensagem de rádio? Será que até não consumiria menos energia do que ir até ali e fazer tudo isso? Certamente seria muito menos arriscado, mas é um dos agroglifos assim, que indubitavelmente eu olho e eu já descarto como vamos colocar entre aspas, como fraude, né? Porque ninguém realmente atestou que esse negócio não foi feito por humanos. Então é uma brincadeira inteligente. Tá? Tem outros aí que tem mensagens também, mas vamos ficar nesse por enquanto. Agroglifo, obviamente, é um assunto para a gente trazer especificamente para um episódio. Eu, particularmente, tenho um conhecimento bem limitado em cima de agroglifo.
infelizmente, o cara que destruiria falando de agroglifo não está mais entre nós, né? Que era o Gevaer, né? Era o especialista maior de agroglifos que a gente tinha aqui no Brasil. Mas, obviamente, Thiago Tiquete, o próprio Jackson Camargo são pessoas que conseguem falar também pra gente sobre agroglifo. Mas é um papo para um outro episódio. Mas esse em específico se torna muito curioso, né? Porque a mensagem de Arrecibo, ela é real e ela foi enviada. E aí a gente recebe, né, aparece esse agroglifo com uma mensagem igual, né, uma resposta praticamente igual, com, né, algumas informações diferentes. Que seja uma montagem, que seja algo feito por um humano. A pessoa que fez, se foi uma pessoa que fez, merece prêmio, porque nível de criatividade monstro, né, nível master de criatividade e de perfeição, né? O agroglifo ficou muito bom, ficou bem feito pra caramba. E ele sai um pouco daquele padrão, né, dos agroglifos que a gente, na maioria das vezes, a gente vê com formas circulares e tudo mais. Ele sai totalmente desse padrão aí. Mas enfim, né, como eu disse, é um papo para outro episódio. Agora, voltando para a mensagem. Então ela é bem completa, né, Du? Ela tem todo tipo de informação ali. Né, localização é praticamente, ó, o endereço da minha casa é esse, você está convidado a ir lá tomar um café comigo, né? Se tivesse saído de Minas, certeza que era um convite para tomar um café com pão de queijo, certeza. Mas, né, foi lá de Arrecibo que saiu, e é muito curioso, né? Nunca recebemos uma resposta efetiva sobre isso, né? Nunca houve uma resposta dessa mensagem, mas ela ainda está viajando, né? Ela ainda está passando aí por essa viagem. Quem sabe daqui 25 mil anos, quem sabe uma hora chega. E aí que é o louco, né? Aí a gente entra também em outras teorias e tudo mais. Além de daqui 25 mil anos a posição deste aglomerado de estrela pode ter mudado, se essa mensagem chegar a alguma raça que esteja há 25 mil anos e que tenha capacidade de fazer essa viagem, daqui 25 mil anos eles já provavelmente não vão encontrar ninguém mais aqui, né? Talvez só resquícios, mas a humanidade, muito difícil eles chegarem aqui e encontrar a gente aqui. Enfim, né? Mas é mais um ponto aí da pesquisa do SET. Então não é só essa questão de ficar tentando pegar a informação que vem lá de fora. É também mandar umas mensagens de vez em quando. Mas essa, pelo que é falado, provavelmente essa foi a única com tanta complexidade, né, Du? Provavelmente houveram outras, mas com esse nível de complexidade e informação, acho que essa foi a única, né? Essa foi a mais potente, tá? Porque justamente usava o transmissor mais potente que já tinha sido construído. E também foi a mais complexa, eu acho. Tá? E também em termos de representação, eu diria que foi a mais interessante também. Sua opinião é importante para a gente. Curta, comenta e compartilhe este episódio para nos ajudar a crescer ainda mais. Agora, meu caro Eduardo Oliveira, entrando num ponto assim, o SET já existe aí há um tempo, a ideia do SET existe há um tempo, né? Estamos chegando aí a praticamente 70 anos desse projeto que ele está andando, desde que o Frank Drake inicia esse caminho. O SET já tem aí 40 anos, né? O Instituto SET já tem 40 anos. Chegar em conclusão, nunca chegaram em nada. Mas como que eles se mantêm? Porque assim, é algo muito grande o que eles fazem. Mas nunca chegaram em nada, né? Só mandou mensagem.
Então, só mandou mensagem, teve o sinal OU, que é um pontinho positivo ali, mas não chegou em lugar nenhum. Como que o 7 ainda consegue se manter? Eu acho que assim, a gente falar que ele não chegou em lugar nenhum acaba sendo meio focado demais nesse objetivo de pesquisa de vida extraterrestre. Apesar de não ter descoberto realmente sinais de rádio de vida inteligente, foram desenvolvidas técnicas de processamento de dados, por exemplo, por causa da pesquisa, né, de SETI realmente. Foram desenvolvidos outros métodos de pesquisa dentro de radioastronomia que foram importantes e tiveram um impacto muito positivo dentro da ciência. Isso foi, apesar da grande descoberta não ter sido feita, isso foi uma contribuição muito importante. De onde vem o financiamento, né? Existem diferentes formas de se financiar, até porque hoje o Instituto SETI, lembrando, né, é uma entidade privada. Então eles recebem, por exemplo, doações privadas, né? Então indivíduos aí que têm grana para botar dinheiro em ciência, acham que isso é importante, ajudam a financiar. Um exemplo é o Paul Allen, que foi um dos fundadores da Microsoft. Ele doou lá, acho que $30 milhões para a construção do Allen Telescope Array. Olha, um observatório com o nome do cara, que coisa. Que é um conjunto de telescópios que é feito, ele é projetado especificamente para buscar esses sinais de rádio. O Yuri Milner também, ele é um bilionário russo que ele doou $100 milhões para o outro projeto, que é o Breakthrough Listen, que muitas vezes alguns cientistas aí podem trabalhar em parcerias, né? Cientistas dos dois projetos podem trabalhar em parceria em algumas pesquisas. O próprio Breakthrough Listen, ele se vale muito de uma colaboração constante com o SETI, porque eles, querendo ou não, estão atrás da mesma coisa. Essas instituições elas podem receber subsídios governamentais, por exemplo, através da NASA ou então da Fundação Nacional de Ciência dos Estados Unidos, de outros países, né, em caso de organizações de outros países. A própria NASA pode financiar universidades, pesquisas de outras universidades que não estejam necessariamente ligadas ao Instituto SETI ou então ao Breakthrough Listen. Podem ser feitas parcerias com essas universidades também, independente de ter dinheiro da NASA ou não. Existem campanhas, às vezes, de crowdfunding que são feitas para algum projeto específico. Talvez eles queiram fazer alguma pesquisa e especificamente precisam de tantos $1.000 para tal equipamento, fazem ali um crowdfunding, enfim. Eventos que às vezes eles fazem também ajudam a levantar uma grana de vez em quando. Então existem diferentes fontes de financiamento. É claro que é um desafio, porque se não fosse um desafio você não precisaria de tantas fontes assim. Mas a princípio as principais formas aí de financiamento são doações privadas, parcerias, né, e colaborações, como eu tinha comentado, e subsídios do governo. Tá? Isso para essas instituições privadas. Quando a gente fala de um projeto que é conduzido diretamente por alguma organização ligada a algum governo, como a NASA, por exemplo, bom, aí o financiamento é público, né? Ponto. Du, um dos exemplos, só para a gente poder trazer, né, para o ouvinte, até uma coisa que a gente já conseguiu compreender, é que esse assunto ele pode ser esmiuçado bem mais e daquele jeito que vocês sabem que a gente gosta. O Projeto SETI hoje ele tem o Projeto Galileu, né? O Instituto SETI ele tem ali o Projeto Galileu que está junto com o Aviloeb, né? O Avilobe, que é um astrofísico que vem mexendo muito com a estrutura da ufologia hoje, de todo o projeto do SETI, né, de busca alienígena, de busca extraterrestre, de vida extraterrestre, e é algo que vem agora chamando a atenção e dando aquele gás para todo esse processo continuar, sabe? Para as pessoas terem um pouco mais de atenção nisso
e falar que isso é importante, né? Depois de tantas mudanças que a gente teve, e esse projeto Galileu é algo que vem impulsionando um pouco mais, né? E ainda mais todo o esquema do SET, né? Todo o processo do SET. O projeto Galileu é da Universidade de Harvard, né? O Avi Loeb é só o diretor do departamento de astronomia dessa universidade. Só isso? Só isso. Só, assim, sabe? Não é uma ideia que veio do Eduardo, tá? E ele é um cara que chamou muita atenção quando lançou essa iniciativa, porque é o tipo de coisa que nenhum cientista em sã consciência faria com a própria carreira. Tá? Justamente pela posição que ele tem uma espécie de... Ele tem alguns cartuchos aí para queimar, digamos assim, em termos de reconhecimento, e ele chegou a realmente discutir com outros cientistas em algumas conferências. Eu lembro eu acho que foi na época da pandemia ainda, era uma conferência pelo Zoom que eles estavam fazendo, e o Avi Loeb estava falando sobre o Oumuamua, que foi aquele objeto interestelar que passou pelo Sistema Solar, e foi detectado em 2017, né? Já estava indo embora quando tinha sido detectado, e ele teve ali um comportamento estranho que asteroides, por exemplo, não teriam. Ele teve uma aceleração não gravitacional, quer dizer, ele foi impulsionado por outra coisa que não era gravidade. Por exemplo, como se ele tivesse foguetes próprios. Por exemplo, tá? Significa que seja isso? Não, porque cometas também têm aceleração não gravitacional. Eles expelem gases, né, e isso faz com que eles também sejam acelerados por conta da lei de ação e reação. Quando ele expele esse gás para formar aquela cauda, o gás também o empurra para frente, né? Ou para frente não, para a direção oposta, quer dizer. Alguns asteroides também fazem isso, mas vamos parar por aqui. E o Oumuamua teve um comportamento semelhante. Ele chegou a dizer que isso chamava muita atenção e que a comunidade científica deveria considerar a possibilidade de que ele fosse um artefato alienígena, né? Fosse algo artificial que tinha passado pelo Sistema Solar. Fizeram pesquisas de rádio com ele, não encontraram nenhum sinal, mas ele batia na tecla de que a possibilidade de que fosse algo artificial deveria ser levada a sério. E inclusive chegou a escrever um livro a respeito disso, que saiu em português também, chama Extraterrestre, né? E aí nesse título esse professor ele deixa muito claro quais são os pensamentos dele em relação a isso. E nessa conferência aí que eles estavam fazendo, ele começou a ser criticado e tal. Chegou uma hora lá que subiu o tom de voz, bateu na mesa. Esse vídeo está disponível aí no YouTube, tá? E começou a criticar justamente os outros cientistas que participavam, porque ele não entendia como pessoas que justamente queriam fazer novas descobertas se fechavam para essas novas possibilidades. Então, é o tipo de postura que ele está tentando ter, mas também está sendo muito criticado por isso. E aí, nesse projeto Galileu, existem frentes de pesquisa principais. Por exemplo, essa questão dos objetos interestelares, né? E também de UAPs, que eu acho que são tópicos aí mais interessantes para nós, que o projeto Galileu tem a intenção de coletar e analisar dados de UAPs, né, os antigos OVNIs, e usando sensores adequados para isso, usando métodos de processamento adequados, metodologia científica, claro, tentando obter informações detalhadas, profundas e corretas, né, me fugiu o termo agora, obtendo informações detalhadas, profundas e confiáveis a respeito desses fenômenos, assim como também identificar a possibilidade de objetos artificiais, né, de origem artificial extraterrestre, por exemplo, algum artefato extraterrestre que tenha caído no planeta Terra, ou então algum artefato que esteja em órbita da Terra, ou então de outro corpo do Sistema Solar.
talvez até o próprio Sol. Então, pesquisar esse tipo de coisa não é muito bem visto no meio acadêmico. Acho que eu não preciso nem me estender muito mais a respeito disso. E o Avi Loeb é um cara que bate na mesa, literalmente, para falar que isso é importante e tem que ser feito sim. E esse é o objetivo do projeto Galileu. E eles usam os recursos que a Universidade de Harvard tem à sua disposição. Eu falei do uso de inteligência artificial para grandes volumes de dados. Eles fazem isso. Eles usam inteligência artificial para encontrar padrões que chamem a atenção em alguns dados que eles precisam examinar. De onde vem a grana para isso, além da própria universidade, né? Existem doadores privados que contribuem com o projeto, então isso também te dá uma certa independência, né, de conseguir algum financiamento do governo, por exemplo, da NASA, ou então de militares, talvez da DARPA, por exemplo, que são instituições que tradicionalmente têm lidado com a tentativa de resolução dos UAPs. NASA, FAA e Pentágono. E esses doadores aí, eles têm, a exemplo daqueles do Breakthrough Listen, do Instituto SETI, eles são pessoas que têm uma visão mais aberta a respeito dessa possibilidade de vida extraterrestre inteligente. E é claro que eles estão sempre abertos a parcerias com outras instituições e projetos, seja dentro da academia, seja dentro da indústria, para poder ter uma capacidade de pesquisa maior e aumentar a sua própria validade, né? E o podcast O Contato também tem os seus apoios. Procure no YouTube CIPEX, Caminhos do Insólito, e conheça o belo trabalho do nosso professor e amigo Carlos Alberto Machado. E também procure no YouTube Portal Fenômeno e acompanhe o grande trabalho do pesquisador e amigo Jackson Camargo. Muito bem, meus caros ouvintes. Esse papo rendeu, hein? Só eu e o Edu aqui, o negócio rendeu e falo pra vocês. Renderia muito mais, pode render muito mais. É um papo que com certeza dá pra gente fazer uma parte 2 dele, pela quantidade de coisas que dá pra gente trazer, porque eu acho que trazendo pela ideia do SETI, não do Instituto, e sim do projeto SETI, né, do projeto, da ideia da pesquisa de vida extraterrestre, né, da vida inteligente extraterrestre, a gente consegue acabar citando vários outros institutos, vários outros órgãos, vários outros pesquisadores e várias outras técnicas para tentar achar. Então, com certeza é um episódio que dá para a gente fazer uma parte 2 dele. Então, podem esperar que teremos sim uma continuação desse assunto com o nosso grande amigo Grisalho Guto, para bater um papo com a gente aqui e continuar com esse papo, né? E porque gostei pra caramba, aprendi pra caramba nesse episódio e espero que vocês tenham gostado também, porque foi um episódio muito rico. Valeu, viu, Du? Compartilhar aí seu conhecimento com a gente. Parte desse roteiro aqui, gente, para vocês terem uma ideia, de uma palestra do Eduardo para uma galera que estava querendo entender sobre astrobiologia, né, Edu? Fala um pouquinho sobre isso. Parte dessa conversa que a gente teve aqui foi inspirada numa palestra que eu fiz em um grupo de ufologia que se reúne na minha cidade. Não de ufologia especificamente, mas de assuntos ligados à ufologia. E essa palestra, por sua vez, é baseada num curso de astrobiologia que eu dava em uma escola aqui de Taubaté.
Então, os ouvintes aí mais antigos sabem que eu sou professor de física, e nessa escola eu lecionava além das aulas de física, eu lecionei uma disciplina eletiva de astrobiologia, uma de astronomia também, mas uma focada em astrobiologia. E aí eu consegui compactar ali as partes mais importantes, resumir ali em 1 hora de palestra, e esse material veio parar aqui agora para vocês. Muito bom, valeu mesmo, Du. Você compartilhar aí com a gente, foi rico pra caramba o episódio. Se você gostou, só sempre lembrando vocês, muita gente ainda não viu, mas o Spotify tá com a caixinha de comentários ativa novamente, depois de uma atualização, e agora a caixinha de comentários do Spotify a gente consegue responder. Então se tornou um pouco mais interativo essa ferramenta do Spotify. Ou você pode mandar mensagem pra gente também por YouTube, por outras redes que que vocês já conhecem muito bem. E lembrando que a gente deixa na descrição do episódio todas essas informações, né, de tudo que a gente fala, link. No Instagram a gente acaba postando as fotos do que a gente acaba mencionando. Então segue a gente nas redes sociais para você não perder nada. Quero aproveitar também para deixar um abraço para o nosso novo apoiador, o Lucas, que chegou recentemente no grupo nosso de apoiadores. Seja muito bem-vindo, Lucas. Muito obrigado pelo seu apoio. Sinta-se à vontade no meio desse bando de loucos que é o nosso grupo de apoiadores. Um grande abraço a todos os nossos apoiadores. Sempre muito legal ter vocês com a gente ali agitando e tal. E se você quer fazer parte do nosso grupo de apoiadores, já sabe, apoia.se/ocontatopodcast. Mais alguma consideração, meu caro Eduardo Oliveira? Eu tenho 2 lembretes. O primeiro é para você me mandar o Pix depois, tá? O segundo é pro... Assim, cara? Ué, meu trabalho, pô. Porra, que isso? Caraca, trabalho de graça, meu. Olha, o cara mandou uma dessa assim de cara, velho. Te mandei no WhatsApp aí o meu Pix, tá? A segunda, pro ouvinte, falando sério agora. Meu site de astronomia, tá? Aliás, meu blog de astronomia, tecnicamente não pode ser chamado de site, mas tem muitos materiais ali de notícias recentes a respeito de pesquisas dentro dessa ideia de SET que a gente falou. Então, existem... A gente não chegou a falar disso hoje, a gente pode conversar sobre isso em outro episódio, mas existem pesquisas aí a respeito de possíveis esferas de Dyson em outras estrelas. Aquelas mega estruturas que civilizações super avançadas podem construir para coletar a energia da estrela e tal. Existem pesquisas tentando encontrar algumas dessas estruturas. E dizem esses pesquisadores com resultados promissores. Tá? Então, se você quiser saber mais sobre isso, blogdoastrônomo.wordpress.com. E aí, notícias mais curtinhas vão também para o Instagram, @blogdoastrônomo. Tá aí, gente. E sempre lembrando, né? O Du, ele faz parte aqui com a gente, mas ele tem o Podcast X, né, que é o nosso co-irmão de podcast, e tem o Blog do Astrônomo, né, que faz um trabalho fantástico ali. E ufologia e astronomia estão sempre casadinhos de mão dadas, aí, tá certo? Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. Muito obrigado pela sua parceria e pela sua companhia. Nos encontramos na semana que vem em mais uma edição do O Contato Podcast. Jacques Valente! Bate-papo da UOL. Você chegou, você é mais novo, cara. Você chegou a brincar no bate-papo da UOL? Defina brincar. Ir lá, ficar jogando conversa fora, você botar um nick idiota e ficar lá jogando conversa fora que não levava a nada. Eu não consideraria isso uma brincadeira, mas assim... Cara, o chat da UOL vai denunciar a minha idade, mas eu peguei essa época. Existe ainda, não? Acho que não, né? Cara, eu não sei. Eu não sei se o chat da UOL existe ainda, mas
se denuncia a sua idade, então eu tô ferrado. Nossa, MSN, Orkut. Mirk. Nossa. O Guto, se o Guto tá aqui, ele já vai lá atrás, ele já começa a falar de mensagem por pombo, sabe? Uns negócios assim.